Fala galera, beleza? Lembrando aí primeiramente que nós não estamos na Alemanha, muito menos na Suíça e muito menos na Áustria. Nós estamos no Brasil e no Brasil vocês sabem que o nível de educação não é aquela Brastemp, e também veremos muitos barulhos externos de pessoas, de ruídos, de máquinas, de carros, etc. Então não leve a mal, né, se vocês ouvirem barulhos indevidos, porque nós estamos no Brasil, né? É quase uma Índia, né? Vamos dizer. O pessoal fala da Índia, mas o Brasil não perde muito para a Índia não. Fica ali pau a pau entre Índia, Bangladesh e Brasil. O tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas que sempre viveram, né, essa ilusão. Esse vídeo aqui é muito importante, principalmente para a geração, a minha geração, né, a geração Millennials, né, que nasceu entre 81 a 96, pessoas aí com seus 29 anos até mais ou menos uns 44 anos de idade. Eu mesmo tenho 35, então eu pertenço aí praticamente quase na metade dessa geração. E é uma geração que viveu muitas coisas, entre uma tecnologia mais básica, né, que foi a tecnologia de quem nasceu ali no 81, 82, que pegou aí uma adolescência com computadores bem limitados, né, época aí de Windows 95, Windows 98, e é uma geração que nasceu mais ali em 96, né, que já pegou uma tecnologia melhor, pegou aí uma tecnologia de smartphone já. Então um cara que nasceu em 96, ele pegou uma adolescência aí praticamente nos anos 2010, e já pegou aí uma tecnologia bem melhor, né, com redes sociais, coisa que eu mesmo, quando eu era bem adolescente, eu não peguei tanto, né? Eu tinha aí em 2004, 2005, estava começando as redes sociais. É bem diferente você comparar um cara que nasceu em 90 com uma pessoa que nasceu em 96. E a grande ilusão dessa geração millennial, aí, na minha opinião, em relação ao mercado de trabalho, é esse papo de trabalhar das 8 às 18, né? Trabalhar horário comercial, aquele horário que você vai trabalhar num escritório de segunda a sexta, e que você vai ter toda a liberdade de poder ter aí a noite livre para você aproveitar, você se divertir, você ir para a faculdade. Então isso para mim foi a maior ilusão. Vou explicar o porquê. Lembrando que aqui é somente uma opinião, né? É um bate-papo bem sincero, sem querer dar ordem ou lei para viver, né? O que eu falo aqui, você pode concordar, você pode discordar, e tá tudo certo. Cada um vive do jeito que quer. Eu acho que cada um tem a liberdade de fazer o que quer, e aqui o canal eu também tenho toda a liberdade de dar minha opinião sobre. Eu acho que algumas pessoas concordam, né, com o que eu falo aqui, e o intuito é isso, é dar minha opinião. E se tiver pessoas que concordam com a minha opinião, debater, conversar, e pessoas que discordam também, deixar aí os seus comentários e dar a sua opinião, por que discorda, eu tô falando besteira e etc e tal. Então, por que trabalhar das 8 às 18 é uma grande ilusão? Por causa que simplesmente você passa aí um grande período em prol do trabalho, né? O trabalho administrativo, né, que o pessoal chama, das 8 às 18, é um horário muito extenso, que você acaba levando um período muito grande do seu dia para trabalhar, né? Eu fiz um exemplo aqui muito básico de uma pessoa da minha realidade, vamos dizer aí, que mora ou já morou aí em São Paulo, em cidades grandes, né? Rio de Janeiro, cidades com muito fluxo de veículos, então um trânsito muito caótico, aonde que você para trabalhar precisa pegar um transporte, precisa demorar no transporte, anda naquele ônibus parecendo uma sardinha, né? Você fica ali preso, né, espremido. Essa é a realidade de milhões de brasileiros até hoje, e ainda vai perpetuar durante muito tempo essa realidade, mesmo com essa tendência aí das gerações de hoje evitarem trabalhos tradicionais, quererem trabalhar pela internet ou recusar empregos. Ainda tem muita gente que acaba aceitando, e a gente nem vai entrar no mérito desse assunto. Mas eu fiz um exemplo aqui para vocês verem que essa realidade, né, da geração millennials, de viver uma vida trabalhando no horário administrativo, é uma vida meio ilusória, né? Por exemplo, a pessoa, um exemplo bem básico, uma pessoa que trabalha aí das 8 às 18, a pessoa tem que sair na média às 6 horas da manhã da sua casa, aí morando numa área mais periférica, simples, 6 horas da manhã para pegar um metrô e um ônibus, chegando no trabalho às 8 horas da manhã, meio-dia ela sai de intervalo para almoçar, né? Geralmente esses tipos de trabalho tem 2 horas extras, então entra ao meio-dia e sai e volta às 14 horas para poder trabalhar até às 18 horas. E nas 18 horas ela acaba saindo do trabalho para poder ir para casa, pega novamente um metrô, né? Um ônibus, tudo mais, van, o que seja,
e sabe que o fluxo é gigantesco e ela precisa ir para casa, e provavelmente ela vai chegar na faixa de umas 20 horas, então ela vai chegar 8 horas da noite em casa. Das 6 da manhã às 20 horas você tem 14 horas em prol da empresa. O que é em prol da empresa? Você está, além de trabalhando, indo para o trabalho e saindo do trabalho. Isso daí acaba utilizando o seu tempo, né? Você está utilizando esse tempo todinho para poder tá gastando, vamos dizer, esse tempo em prol desse trabalho aí. Em muitos casos ganhando 1.700, 1.800, 1.900. Esse tipo de exemplo talvez seja um exemplo para quem trabalha mais nesse serviço de peão premium, né, que a gente brinca aqui, que é aquela pessoa que trabalha no escritório, né, que trabalha naquele servicinho mais arrumadinho, né, escritóriozinho de advocacia, um consultório médico, você é secretária do médico, ganha ali seus 2.200, 2.300, né, que acha que está abalando, né? Em nenhum momento eu estou querendo julgar a vida de ninguém, mas é sim uma grande ilusão. Então 14 horas em prol da empresa, e lembrando que a pessoa durma aí na sua grande média aí 7 horas por dia, então ela tem 3 horas que sobram do seu dia para poder viver de verdade. O que é viver de verdade? É aproveitar, sair para fazer uma caminhada, uma corrida, um esporte, uma academia, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus pais, cuidar dos seus animais, aprender um idioma, estudar. 3 horas para você fazer isso. Então, e aí? Será que realmente isso era um sinônimo de sucesso nos anos 90, né? Anos 90, anos 80, anos 2000, você trabalhar numa empresa de segunda a sexta, pegar. A única coisa boa de tudo isso é o sábado e domingo, né? Você tem o sábado e domingo livre, são 2 dias de folga para você aproveitar, são 2 dias de folga para você se divertir, viajar. Você mora em São Paulo, você pode pegar aí 2 dias de folga, pode fazer um bate-volta Ilhabela, pode fazer um bate-volta aí Campos do Jordão, pode se divertir, um bate-volta ali Bertioga, que é lugares mais próximos. Você mora no Rio de Janeiro, bate-volta aí região dos lagos, você pega aí Cabo Frio, pega aí um pouquinho Araruama, Arraial, Búzios, ou até dar um chega ali na Costa Verde, região de Paraty, Angra dos Reis. Tirando isso, você não tem nenhum tipo de vantagem, né? Você vai ter de segunda a sexta uma vida praticamente doada à empresa. E o que eu quero chegar nesse nível? Que essa escala de trabalho, né, esse sistema de trabalho é um sistema que não tem nada de tão maravilhoso. Eu acho ele melhor do que o trabalho de escala 6x1, com certeza, né? Porém, eu já acho a escala 12x36 melhor. Eu já acho a escala 12x36 muito mais interessante. Porque você tem um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Você tem o único problema para quem gosta de viajar. Aí talvez vai ter um problema maior aí. Mas eu acho que tem várias escalas de trabalho em vários cenários. Aí eu tenho vários conhecidos, né, que já trabalharam em escala 4x4. Escalas assim que você trabalha 4 dias, 12 horas. E os outros 4 dias são folga. Então você tem uma série de outras formas de trabalho, né? Esses serviços mais pesados em ferrovia, área de mineração, etc. Tem muita escala 4x4, né? Que trabalha 12 horas, 4 dias e folga mais 4 dias. Aquelas pessoas que trabalham embarcadas também tem um monte de folga. Quem trabalha numa área ali, uma plataforma, né, de petróleo, né? Principalmente no Rio de Janeiro tem muito isso. Então tem várias formas de você acabar tendo uma vida muito mais satisfatória. Então essa escala aí das 8 às 18 é uma escala que para mim foi muito ilusória, né? Da geração millennials, e da geração de hoje ainda também tem muito essa ilusão. Eu trabalhei recentemente num emprego desse. Escala, na verdade não era nem das 8 às 18, era das 7 às 18, ainda era pior, né? Realmente o meu tempo era todo comido. Muita gente se ilude com essa escala por causa das 2 horas de intervalo. As 2 horas de intervalo eu posso pegar, sair, ficar fofocando com a amiga, posso ficar ali indo lá comprar um monte de bugiganga na lojinha de R$1, né? Talvez você está se enquadrando ao que eu estou falando aqui. Então essa tendência de trabalhar das 8 às 18, ela ilude muitas pessoas, mas ela acaba realmente mostrando que não leva a lugar nenhum. Como aqui eu sou um canal que fala sobre liberdade e ao mesmo tempo responsabilidade, né? Também não vou chegar aqui e falar assim, gente, não trabalha, não faz nada, aproveite seu tempo livre,
durma e o resto você viva, se diverte. Não tem como, não tem como você se divertir sem dinheiro, você precisa trabalhar, lógico. Mas eu acho que existem outras alternativas para você ganhar dinheiro. E é isso que eu falo da geração Z. Talvez a geração Z é uma geração que está mostrando que as coisas podem mudar com o tempo. Em nenhum momento aqui eu falo que a geração Z, até vou fazer alguns vídeos falando sobre isso, a geração Z tem muito defeito, né? Tem vários defeitos que eu sempre falo aqui, estilo, roupa, música, eu acho péssimo da geração Z, todo respeito, eu não gosto do estilo da geração Z, não gosto das músicas da geração Z, funk dos dias atuais está uma porcaria, sertanejo dos dias atuais está uma porcaria, rock dos dias atuais está uma porcaria. Então tudo piorou com a passagem do tempo, né? Os anos 80, 1000 vezes melhor. Nesse ponto, a geração mais antiga, a geração Boomer e X, tinha uma vida, para mim, mais feliz no sentido de cultura, né? Mas em sentido a trabalho, eu vejo que a geração de hoje, ela dá muito mais, assim, muito mais oportunidade e muito mais valor ao tempo, né? A geração de antes era uma geração mais engessada, que queria viver uma vida mais baseada ali no que as pessoas diziam. Se você hoje mora num lugar e fulano falou para você que tem que fazer aquilo, a geração de antes ouvia muito melhor. A geração de hoje é uma geração, entre aspas, mais rebelde, mas para mim uma geração mais rebelde pro bem. É uma geração que tem mais personalidade, que não aceita conselho, por isso que muitos falam que a geração Z é uma geração que não quer saber de nada. Por quê? Porque é uma geração que não ouve os outros, né? Então mais certos. Porque se você ficar ouvindo os outros, você vai fazer sempre o que você não quer. Você vai fazer sempre o que aquela pessoa quer que você faça. Você vai viver a vida dos outros. E isso talvez a geração Z, né, esteja aí num caminho muito mais interessante no sentido de trabalho. É igual o pessoal fala, a geração Z não gosta de beber nem fumar. Mentira, acabei agora há pouco de passar pela rua, eu vi uma galera saindo da escola, menina de 13 anos, fumando vape. E aí, 13 anos de idade fumando vape, como é que fica? Então, isso aí é papo furado. A geração de hoje fuma do mesmo jeito, usa certas cositas mais aí, alguns produtinhos aí que eu não posso falar o nome aqui, usa com demasia da mesma forma, vai ser sempre desse jeito. O ser humano sempre vai ter o lixo, né? Vai ter a parte lixo do ser humano e vai ter a parte boa do ser humano, independente se é geração Z, se é geração H, geração X, geração B, vai ser sempre geração L de lixo, vai ser tudo lixo do mesmo jeito. Tem a parte boa e tem a parte ruim. Mas em relação a esse trabalho das 8 às 18, ele ainda é um divisor de águas, né? Ele é um divisor de águas que muita gente acaba se iludindo essa escala de trabalho, achando que vai ser muito feliz. Eu mesmo já passei por isso nos anos ali, em 2013, 2014, quando eu arrumei o primeiro emprego para trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18. Trabalhei aí num plano de saúde e era um trabalho muito legal, mas que comia meu tempo todo, né? Hoje mesmo, assim, com o que eu ganhava na época, hoje eu não aceitaria trabalhar dessa forma. Hoje eu levo uma vida muito mais simples, com os mesmos ganhos praticamente daquela época, né? Fazendo uma comparação do ganho daquela época com o ganho de hoje, seria a mesma coisa, trabalhando 6 horas por dia, tendo muito mais qualidade de vida, tendo mais tempo. Hoje nitidamente eu me sinto muito melhor do que aquela época, muito mais engessado, né? Que eu entrava às 8, saía às 18, aí tinha período da noite ali para poder dar um treino, sempre muito apertado, não aproveitava. Hoje, com essas 6 horinhas de trabalho que eu tenho, é muito mais cômodo, né? Posso estar meio que aonde eu quiser, começo a trabalhar 1h da tarde, 7 horas estou livre, eu tenho a manhã e a noite livre, né? Ao contrário de quem trabalha das 8 às 18, que tem a manhã e a tarde completamente livre. O cara tem que acordar cedo pra caramba e eu não acho isso legal. É o que eu falei no começo do vídeo, cada um faz o que quer. Eu acho que cada um faz o que bem entender, mas tem muita gente que se sujeita a trabalhar nessa escala das 8 às 18 e acha que tá arrebentando, tô arrasando, sou o supra-sumo, sou o cara sou o tremendão, e não tem nada de tão vantajoso nisso, né? É uma escala que para mim não tem nada de tão vantajoso assim. Você trabalha, né, das 8 às 18, você tem aí 14 horas do seu dia, um pouco mais, um pouco menos, uns moram perto do trabalho, aí diminui bastante, né? Não precisa sair de casa às 6 horas da manhã, pode sair 7h15, 7h30, até aí tudo bem. Vai andando para o trabalho, isso é completamente normal. Eu já passei por isso, trabalhava pertinho de casa, mas já trabalhei também a 1 hora de casa, então relativamente
tem casos e casos, mas a sua grande maioria aí, quem mora numa região metropolitana aí do Recife, região metropolitana de Fortaleza, região metropolitana de Brasília, região metropolitana de Curitiba, passa por trânsito, né? Mesmo com bastante opções de ônibus toda hora, metrô toda hora, você acaba assim passando por uma situação muito complicada, porque você precisa perder tempo no ônibus, que é um tempo que você perde que não está servindo para absolutamente nada, né? Esse tempo que você está se locomovendo até um certo local, você não está agregando absolutamente nada na sua vida. Hoje, com a tecnologia, graças a Deus, nós temos aí um celular para poder mexer num aplicativo de idiomas, poder aprender alguma coisa, ler um livro, né? Você pode ver vídeos interessantes, vídeos de curiosidades, ler um próprio livro mesmo, mas mesmo assim não é a mesma coisa, que você não está ali intertido, né? Você está ali numa tensão, a qualquer momento alguém pode invadir o ônibus, pode assaltar o ônibus, pode alguém encher teu saco, gritaria, berro, alguém roçando a perna no seu braço. Então você não tem aquela paz de você ler na sua própria casa, né? Então essa vida de 8 às 18 é muito ilusória. É uma vida que você praticamente entrega aí 2/3 do seu dia a uma empresa, que em muitos casos pagam 2.000, 2.200, 1.800. O único ali o refúgio da pessoa é trabalhar bem arrumado e fingir que tá tudo bem, que minha vida é maravilhosa, né? É querer viver uma vida que não te pertence, né? Postar foto no Instagram, ali no almoço, num lugarzinho bacana junto com o seu patrão. Mas a diferença é que o seu patrão ganha 10 mil e você ganha 2. Então aí tá o problema. É errado trabalhar nesse formato? Não, não é errado. Tem muita gente que trabalha das 8 às 18 e que ganha 10 mil por mês, legal. Mas aqui o canal é um canal que visa pessoas com um nível mais baixo, está na primeira cadeia ali da pirâmide, que ganha até 3 mil reais por mês, vamos dizer. Meu canal é para pessoas disso. Quem ganha 3 mil para mais, nem deveria meio que assim dar muita moral pro que eu falo. Porque o que eu tô falando aqui é pra gente pobre, a gente humilde, gente da gente que leva uma vida completamente humilde, simples, e que perde, né, 14 horas do seu dia para ganhar salário mínimo, um salário de 2.000, 2.200 reais, que vende sua hora por 6, 7, 8 reais por hora, que para mim é um valor absurdo, ainda mais quando a gente fala de cidades grandes, né? Quando a gente fala de cidades grandes, tudo fica pior, porque você está vendendo a sua hora numa cidade onde te oferece muitos empregos melhores e muitas condições melhores. Quando eu falo aqui de sair da CLT, né, não é que você vai sair da CLT e você vai ser feliz, você vai ter aí uma opção de ser um empreendedor, trabalhar por conta própria, mas será que você vai dar conta do recado? Muita gente não nasceu para ser empresário, empreendedor, trabalhar por conta própria, não tem essa pegada, nasceu para ser ordenada por outras pessoas, isso aí é completamente normal, mas isso não significa que você não tenha que estudar. Muita gente que gosta de ser ordenado, mas estuda, consegue virar um supervisor, que vai ser ordenado por um gerente. E um cargo de supervisor, em grandes casos, pode ganhar aí seus 5, 6 mil por mês. Então é bacana, é um salário legal. Você vai perder o seu tempo, mas pelo menos você vai ganhar bem, vai poder morar bem, vai poder ter um carro, né? Vai poder ter uma vida de verdade. Não uma vida que você finge que você tem dinheiro, mas no fundo você não tem, né? Que nem muita gente que pega, faz das tripas coração, ganha 3 mil por mês, mas compra um carro de 80 mil, 100 mil reais. Leva uma vida praticamente escrava, você precisa ficar no seu trabalho ali, trabalhando num lugar horrível para poder pagar uma parcela de um carro, que a qualquer momento pode ser roubado, a qualquer momento o carro pode ser avariado, o carro tem depreciação anual natural, isso é uma coisa completamente normal. Então tudo isso aí são coisas, né, que a gente conversa no canal aqui, é somente um bate-papo, né, não é regras, leis, que o que eu tô falando é certo, e se você faz ao contrário do que eu tô falando é errado, não, é só um conselho, é só um bate-papo, é como se fosse um blog. Quem gosta do que eu falo vai gostar de assistir o vídeo até o fim, vai ouvir o que eu tô falando e vai concordar provavelmente que trabalhar das 8 às 18 não é um erro, não, mas é sim uma grande ilusão de um monte de pessoas, milhões de pessoas que trabalharam aí nos anos 70, 80, 90 e que tiveram uma vida completamente assim, comida, né, pelo trabalho e que ganhou salários baixos, mas achava, né, tiveram a ilusão que seriam efetivados ou que a vida que estava levando estava tudo bem. Eu já passei por isso, eu já vivenciei isso até 2014, 2015, até 2017, 2018 eu tinha essa visão. Depois eu acordei, que bom que eu acordei, percebi que ganhar 2.000, 2.500 reais hoje, para você ficar preso 14 horas com uma empresa, não compensa, não vale a pena. É melhor ganhar 2.200, mas pelo menos trabalhar 6 horas por dia, do que ganhar um pouquinho a mais, mas vender aí quase o dobro do seu tempo. Em vez de ficar 6, 7 horas com uma empresa,
ficar 12 a 14 horas. Tem coisas que o dinheiro não compra, é isso que eu quero dizer nesse vídeo. Então foi só um bate-papo mesmo, só uma comparação bem básica para vocês entenderem que o trabalho ele é muito importante, mas ele não salva a sua vida e muito menos te dá liberdade, né? Na sua grande maioria, o emprego ele te tira a liberdade, né? Ele te faz praticamente um prisioneiro de um sistema que quer que você trabalhe bastante, tenha pouco tempo para usufruir, mas tenha tempo para você gastar, né? Gastar no mercado, gastar numa loja, gastar numa concessionária. Então, cada um segue a vida que quiser. Aqui é só um bate-papo de uma pessoa simples, minimalista e que vê a vida aí de uma maneira um pouco diferente aí do que a maioria das pessoas vê. Beleza, galera? Então, mais um vídeo para hoje. Você concorda com o que a gente fala? Vocês sabem o que fazer e deixa um comentário, beleza? Valeu!